Muita gente acha que o homeschooling, na verdade, transforma os pais em professores, mas na realidade isso vai depender muito de cada família. Às vezes acontece a felicidade de ter um pai ou uma mãe pedagogo, né, e tal. Mas se você vai ver nos países onde o homeschooling já está legalizado, regularizado há muitos anos, você vai ver que a realidade das famílias é uma realidade onde os pais eles são gestores educacionais. Então, não necessariamente eles são os tutores, os Os professores, educadores, é. né? Então, associações. Mesmo hoje, nós temos um grupo de adolescentes, onde eu que dou aula de história, mas dou aula de história para um grupo, né? Para outras famílias. Então, não são só os meus E esse filhos. intercâmbio Então também é muito grande. vocês criaram um grupo, uma conexão com outros pais. Sim, nós temos um grupo já que estamos juntos aí desde que o homeschooling iniciou, né? Então teve. Mas hoje, se a gente resolve juntar um grupo pequeno aqui em casa, não dá menos do que 50 pessoas. Caramba! E vocês Assim, têm 50 5 pessoas quando é filhos? restrito, 5 filhos. 5 filhos. Tem 5 filhos. Só a 5. Isabela tem esse tipo de questão. Em princípio, sim, mas Sim. a gente sabe que a dificuldade pode vir com qualquer filho, né? Por questões genéticas pode aparecer, mas o que pode aparecer, não, a gente pode identificar essa dificuldade. Mas o que acontece? Como nós, um momento que a gente já identificou essa dificuldade nela e a gente já sabia da possibilidade dos outros filhos também apresentarem, então nós já iniciamos com o método fônico desde o início, com todos. Então, como nós sabemos que há também uma plasticidade neurológica, quando você atua dando as ferramentas necessárias desde sempre, você consegue aí fazer conexões neurológicas que auxiliam bastante esse processo, né, linguístico. Então, desde sempre, todos os nossos filhos foram alfabetizados com um método fônico associado com um método que chama articulatório, mas é o método fônico. Então, se tem alguém aí, a gente ainda não percebeu. Essa é a Como é vantagem que do esse método método fônico. foi criado aonde, esse método fônico? Esse método, ele veio para o Brasil com um pesquisador chamado Fernando Capovilla. É um pesquisador da USP na área de linguística, então foi ele que trouxe, mas era um método já muito conhecido nos Estados Unidos e ele também... depois tem outros estudiosos da área, que agora eu não lembro de cor os nomes, né, porque o nosso ênfase, na verdade, foi aprender o método fônico através do Fernando Capovilla, que tem um trabalho que ele desenvolve ensinando os métodos. Inclusive, ele dá apoio às escolas, né? Tem trabalhos que na USP, onde recebe, vamos dizer assim, apoia as escolas que querem iniciar esse tipo de método. E Porque você se sabe que alguém... só concluindo, porque você sabe que uma vez que você der esse método para as crianças, você consegue fazer qualquer criança ler, independente dela ser uma Olha, criança típica ou atípica. que barato. E, por exemplo, uma pessoa que estiver assistindo a gente agora, que está descobrindo agora, porque eu não queria comparar, porque hoje em dia a gente fica até com medo, né, do que vai falar. Mas, por exemplo, porque tudo vira um... Né? Eu estou traumatizada esses dias, assim. Então, tudo vira um cancelamento, uma confusão, um drama. Sim. Mas, por exemplo, vou falar uma loucura, mas eu, por exemplo, outro dia eu entrevistei uma pediatra sobre o autismo. Qual é o problema dela? O problema dela é o tempo que leva o diagnóstico. Isso atrapalha muito, né? Demora pra caramba, aí até faz isso, ainda mais uma pessoa com recurso demora. Imagina uma pessoa sem recurso, né? Aí complica mais ainda. No caso da criança disléxica, demora também para descobrir? Então, você tem sintomas, sinais que alguém que já tem o treinamento consegue identificar É uma relacionados à pessoa memória desatenta? É curta. mais desatenta? Não desatenta, mas ele tem problema de memória a curto prazo. Então, ele tem dificuldade de memorizar, por exemplo, ou trabalhar sequenciação. Então, Você ensina hoje, amanhã já esqueceu, é isso? já, É a exatamente. grosso modo, a grosso A modo. grosso modo, mas não é só isso, né? Tem dificuldade de Claro. memorização, tem dificuldade de associação grafema, fonema, de reconhecimento dos sons.
Mas a dislexia, o que que acontece? Você não fecha o diagnóstico de dislexia antes dos 8 anos de idade. Então, 8 anos? Isso, você tem sinais Caramba! de dislexia, mas até onde a gente aprendeu na Associação Brasileira de Dislexia, você não pode fechar o diagnóstico antes. Por quê? Porque tem um amadurecimento neurológico da criança. Então, muitas vezes ela claro. pode não conseguir fazer associação grafema e fonema por uma falta de amadurecimento neurológico e não necessariamente por dislexia. Outro problema que a gente encontra bastante no país é relacionado à questão do método não ser um método adequado, né, que atinja um grande número de crianças, como é o método global, que hoje é utilizado. Então, muitas vezes a criança chega, né, num profissional, mas o problema dele não é um problema de transtorno de aprendizagem, é um problema de dificuldade de aprendizagem, que muitas vezes está relacionado ao método e não à dificuldade da criança. Então, isso precisa ficar muito claro. Muitas vezes você pode achar que uma criança pode ter algum déficit, algum transtorno de aprendizagem, mas aí na hora que você vai a fundo naquilo, o problema não é a criança, o problema é a metodologia. Porque é um negócio muito delicado, né? Porque, na verdade, somos todos diferentes uns dos outros, né? Sim. Na nossa percepção, na nossa inteligência, na nossa captação da informação, em tudo, né? Uhum. É muito doido isso. Agora, vocês acompanharam esse caso dessa menina que estudou em casa e fez o homeschooling e agora não pode ir para a universidade e tal. Então, no Brasil, isso ainda é pecado mortal, é isso? Em princípio, né? O que acontece é que a falta, o homeschooling é uma realidade no Brasil. Quando a gente começou, quase 10 anos atrás, você colocava no Google, só vinham páginas em inglês. Assim, hoje você já tem menções, né, em língua portuguesa no Brasil, a gente tem associações, já tem algumas espécies de agremiações de famílias espalhadas no país. E estima-se aí no mínimo 10 mil famílias, né, no Brasil, mas elas estão todas dentro da toca, porque não há uma regulamentação, com exceção de alguns municípios que tomaram a vanguarda, como Cascavel, no Paraná, como o próprio Distrito Federal, que já tem regulamentações que dão mais estabilidade e previsibilidade jurídica para as famílias. O que aconteceu com a Elisa Flemer, ali em Sorocaba, é justamente essa falta de uma segurança jurídica, porque o que acontece? As nossas duas constituições anteriores, antes da de 88, elas previam que a educação era um direito do Estado e da família, e dever simultaneamente, era direito e dever do Estado e da família, e ele explicitava que no caso da família isso podia acontecer dentro do lar. Na Constituição de 88, foi tirado essa explicitação de que ela deve ser ocorrida no lar. Ainda é um texto constitucional de que é dever do Estado e da família. E no momento presente nós temos duas grandes linhas jurídicas. Uma que vai defender que na prática o dever primordial é do Estado e a família seria subsidiária ao Estado, e nós temos uma outra linha que vai pregar, então, que na realidade o dever primordial é da família e o Estado seria subsidiário. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!